Eu não sei se você está acompanhando, se o senhor viu esses dias, o caso do pastor Anderson Silva, aquele pastor barbudo, tatuado, que ele fez Sim. uma fala durante um podcast com o Nicolas, que a Ah, igreja tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, para colocar enfermo os ministros do STF. E o perfil Jesus do Caminho escreveu: Zé, será que o pastor Anderson Silva está nessa? Porque ele é da linha calvinista. O que o senhor pode falar para a gente sobre o não perfil? duvido, não duvido que tudo que ele falou e ele disse a respeito dessa pessoa não tenha gerado o conflito. Gerou o conflito. E a pergunta que eu faço é: qual o resultado do que ele falou? Ódio contra a igreja. Mais fumaça, mais fumaça e mais a indignação da sociedade contra a igreja. Eles estão acelerando e potencializando o que a gente expôs aqui, dando mais ainda autoridade da ONU confiscar a igreja e amanhã liderar as igrejas e impor às igrejas o que elas têm que pegar em cima do púlpito, por meio desses caras aí, que estão usando o evangelho para interferir no direito e na liberdade das pessoas. Inclusive isso do político ser político. Ele vai quebrar a mandíbula do Lula e vai mudar alguma coisa? Ele vai melhorar a humanidade matando o Lula? Filho, onde você tirar o político, nasce 10. Então, quer dizer, você vê como que é enxugar gelo? Que essas iniciativas não levam a lugar nenhum. Não trouxe benefício nenhum para a igreja, nada. Pelo contrário, até eu tenho uma lista aqui de pastores que se tornaram políticos que foram acusados e afastados por corrupção. Por exemplo. Carlos Apolinário foi acusado. Sim. Você sabe disso? Carlos Alberto Bezerra Júnior, né? O bispo Rodrigues, lembra dele? Não, não é do meu tempo, eu sou. Não? Eu sou Carlos Alberto Rodrigues, o de óculos. Cá, pastor. Da Universal do Reino de Deus. O pastor Everaldo. Pastor Everaldo. Né? Daniel Mesac, que é esse que me processou. Que acho que foi a máfia do asfalto. O bispo Zé Bruno. Sim. Eduardo Cunha. Harold de Oliveira. Afor Diniz. Nado, Harold, né? Antony Garotinho. Que é outro cara que também que eu vivia pisando no calo dele quando eu estava em rádio. Que ele tinha lá, sei lá, o Bom Dia Jesus, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Espírito Santo, olha aqui um programa que ele tinha lá, e tudo no mesmo esquema, interligar e mediar Igreja e Estado. E o que esse cara já não foi beneficiado? Tá aí. Silas Câmara, que fez acordo para processo para ser extinto e pagou um valor de R$242 mil. Virou presidente da frente parlamentar agora. E é da frente parlamentar, estão me falando aqui. Presidente. Agora veja, qual é o benefício que a política trouxe para a igreja? Eles não podem provar pela escritura e não podem provar pela prática que a política trouxe alguma coisa boa para a igreja. Eu digo dos políticos que foram eleitos pela igreja. E uma coisa boa para a humanidade. Nós temos uma Constituição arcaica, antiga, defasada. Nós temos a quebra, né, configurada de direitos e liberdades patrimoniais, um Estado falido, um povo que não tem acesso à educação, que não tem acesso a estudo, que não tem acesso a direito, que não tem acesso a atendimento público. Mas o Estado dá o quê? Que até me anotaram aqui. Qual que é o montante lá que você me deu para Marcha para Jesus? Quase 1 milhão, não foi? 800 mil para R$1 milhão. O que o Estado tão generoso dá 1 milhão para nós aqui do movimento? Né? Dá esse montante para nós aqui para vocês verem o que a gente vai fazer. O que o Estado quer? Ele deixa de transferir ao povo um recurso importante que está faltando para destinar uma marcha para Jesus. Poxa, só não enxerga esquema que não quer, meu irmão. Tem como. Preso por preso,
não podemos esquecer que o cara que fundou a Marcha para Jesus também foi preso, né? Sim, e por um bom tempo ficou com a caneleira, né? Lá nos Estados Unidos. É. E só não ficou preso aqui nesse país porque ajudaram ele, né? É. Então, assim, é aquilo que eu falei para você. Qual é o problema disso tudo que nós estamos discutindo? A igreja foi usada. A prerrogativa de Cristo está sendo usada em defesa de interesses puros, corruptos, banais. Gente, isso é um escândalo, isso é uma aberração, é um sacrilégio. E detalhe, e ainda acreditar que ainda possa reverter esse quadro que nós estamos discutindo aqui, de algum evangelho para política e mudar tudo isso, que se o currículo é esse, o histórico é esse. Será que vai mudar? Então é muito triste tudo isso que nós estamos tratando aqui, Zé. E o que eu quero deixar claro, que eu não tenho prazer nenhum de transmitir essas tragédias, tá? Mas eu tenho uma honra de servir o meu Senhor por essa causa. Honra eu tenho. O delegado Fael escreve assim, ó. Estamos juntos, pastor Daniel. Eu já sou destemplado. Continue assim. Espero que não perca essa essência. E eu acho que é um pensamento de muita gente que lhe acompanha, né? Será que o pastor Daniel vai mudar? Bom, eu quero deixar claro para todo mundo que a garantia de que eu não vou mudar tem um segredo: Jesus permanecer na minha vida. E meu temor continuar ainda direcionado a Ele. Até o momento, eu não tenho este plano de deixar de ser o que eu tenho sido para Ele. E é isso que eu posso falar. Mas todos nós somos fracos. Mas vamos lá. Imagine que eu caia, que eu volte atrás em tudo que eu esteja falando aqui. Vai mudar alguma coisa o que Jesus significa? Não. Vai mudar alguma coisa o que ele desceu aqui para pregar? Então o argumento não sou eu. O argumento é ele. Mas eu penso que talvez até muitos dos seus seguidores podem pensar o seguinte: imaginem o que o pastor Daniel Batista faria no Congresso. Um cara desse como deputado federal. Um cara desse como senador. Vai para mim, não. Não, Nem... olha, a crítica que eu falei para você, tudo que a gente falou aqui, a nível de princípio e hermenêutica, está registrado em ata, Isa. Nós temos um código de conduta de atuação, lembra que eu falei? Sim. Está registrado em ata, em assembleia. Nós não vamos abrir mão disso, não. Não pode. A gente assumiu essa responsabilidade, isso está registrado. O movimento não vai abrir. Eu saio. Se eu me corromper, o movimento segue. Eu sou presidente do movimento, mas não quer dizer nada. Eu estou em obediência ao que foi registrado em assembleia. Enquanto todo mundo que está ouvindo aí pode ficar tranquilo, vocês não vão ver isso acontecer. Vocês não vão presenciar isso, não. Pode ficar tranquilo. Tá? Aí, quem quiser, é só assistir a primeira vídeo de conferência que a gente teve, que o estatuto foi gravado, a gente fez até um vídeo tão institucional, que a ata foi lida. É um tiro no pé, né? Se eu tiver um posicionamento contrário daqui a pouco. Não, pode ficar tranquilo. Isso não vai acontecer comigo dentro do movimento. Pode ficar tranquilo. Agora eu queria fazer um apelo pessoal, que a esperança é que essa responsabilidade seja dividida com outros, entenda? O que a gente está falando aqui tem que ser usado por todo cristão. Sim. Então esse dever de responsabilidade tem que ser para todos. Eu não quero ser referência em tudo que eu estou falando aqui. Eu quero ser mais um nessa causa. E por mais que seja uma minoria, mas que ela exista, que ela seja conhecida, que nem a Folha de São Paulo fez uma matéria com a gente no dia da Marcha para Jesus, e pegou o vice-presidente, o presbítero José Luiz, e ali o cara na matéria ficou até mesmo surpreso por ver ali o nosso comportamento no ato público e a mesma forma como a gente se pontificava em divulgar esse posicionamento de requerer uma igreja exclusiva e fiel para Cristo, sendo que todas as outras estão no esquema. Ele chamou a atenção dele. Então, isso que a gente quer, que a sociedade entenda que existe ainda cristãos que lutam por uma causa que é legítima. Nós não queremos
impor uma religião. Mas queremos que a sociedade saiba que ainda tem pessoas que amam Jesus aqui nessa terra. Então, se nós temos uma missão, nossa missão é essa. É levar o testemunho, é levar a palavra e tentar o máximo possível salvar o que está estragado aí. O senhor consegue dizer que teve resultado para o movimento, a participação de vocês na Marcha para Jesus, né? Ah, teve, hein? Teve gente ali que a gente entrevistou que falou, olha, eu vim aqui hoje e nunca mais vou voltar. Teve pessoas que se embaraçaram e se embaralharam tudo ali nas minhas perguntas. Depois você vê os vídeos lá. A gente teve muito resultado positivo. Muito apoio de parte de pessoas que nem evangélicas são. Mas que apoiavam isso. A laicidade do Estado e a separação da igreja com o Estado. Independentemente de posicionamento de fé. Então nós temos um apoio público, sim. Não é só de evangélicos, não. Até mesmo das pessoas que formam sociedade. Porque estão vendo. Sim. Eu acho que os que estão fora da igreja têm mais capacidade para julgar o que nós estamos falando aqui do que aqueles que estão dentro dela. Debaixo dessa pressão materialista de pautas aí. Entendeu? E assim, mas é aquilo que eu te falei, o movimento não tem compromisso nenhum com números. Ah, gostou? Obrigado. Não gostou? Respeito. Nós vamos continuar mesmo assim.